É nosso convidado neste Jornal das 13, Pedro Botelho Gomes, advogado e especialista em Direito do Trabalho, a quem agradeço a presença e, sobretudo, a disponibilidade para vir aqui ao nosso Jornal da Uma. Muito boa tarde, doutor. Vamos começar por falar na questão das mulheres que são prejudicadas, algumas mulheres que são prejudicadas pela maternidade. No nosso país, pergunto-lhe, há proteção legal, quando falamos de direito laboral, para funcionárias de certas empresas que possam eventualmente ser prejudicadas quando engravidam? Eu acho que a questão aqui não está tanto na proteção legal nem no esquema legal. Eu acho que Portugal tem até um conjunto de normas das quais se pode dizer que correspondem àquelas situações em que o direito vai à frente da realidade. Há normas de proteção da desigualdade, de defesa, de combate à desigualdade. Há normas revolucionárias, se quiser, muito avançadas, no regime da parentalidade, na possibilidade dos pais também estarem ausentes do trabalho na altura em que os filhos nascem, naqueles meses subsequentes. São regimes legais que estão em vigor e que vão à frente da realidade. O regime legal existe, mas as pessoas não usam. Estamos bem. Mas essa é outra questão. O regime legal existe, mas as pessoas não usam. E, portanto, se de facto a realidade social não incorpora aquilo que o regime legal prevê, ou seja, se os homens não ficam em casa o período que a lei lhes permite estar em casa, quando há o nascimento de um filho. A licença de paternidade. A licença de parentalidade. E por isso até se alterou a designação, deixou de ser a licença de maternidade ou de paternidade, passou a ser de parentalidade, porque pode ser usada por pai e mãe. Partindo de mínimos que eu acho que são razoáveis e que refletem também o que é a diferença biológica entre homem e mulher. Se vir na nossa lei, nós temos um período de licença da mãe, uma licença mínima de 45 dias, e para o pai de 10 dias, julgo eu, 10 ou 15, estou a dizer de cor, mas por aí. E acho que esta diferença se percebe no primeiro tempo pós-nascimento de uma criança, pela própria dependência que a criança... Penso que da mulher até pode ser mais se for no caso de gêmeos, penso eu. Pode ser, exatamente, é uma licença majorada se for um nascimento de gêmeos. Acho que o problema não está tanto aí. O problema está, e o que este estudo reflete, e aquilo que é a realidade que todos nós percepcionamos, é que o momento que nós vivemos está um bocadinho em contraciclo, se quiser, com o que nós tivemos a fazer nos anos anteriores, com a evolução que se fez mesmo no plano legislativo, sobre a proteção que se pretendeu dar, e o momento que se atravessa hoje em dia não ajuda. Mas deixe-me só esclarecer uma coisa. Quando diz que considera que as pessoas, portanto, em termos legais estamos bem, estamos à frente, mas quando diz que as pessoas não os usam, não usam desses direitos, pergunto-lhe, Dr. Pedro Botelho Gomes, está a falar dos trabalhadores que não usam, das empresas que não usam ou das empresas que não permitem que os trabalhadores usem? Está a falar de quê? Estou a falar das pessoas que poderiam beneficiar de um regime de ausência de trabalho e não usam. Portanto, não são empresas que não Eu não estou a falar da parte das empresas, estou a falar da parte mas isso será minha por ou desconhecimento, sua. já agora? Isso será por desconhecimento da maioria da população Em algum portuguesa? caso será desconhecimento, numa parte substancial, julgo eu, isto é a minha sensibilidade ao fim destes anos de estar atento a estas matérias, é uma questão cultural. Não é socialmente bem aceite na sociedade portuguesa a ausência do trabalho num período mais prolongado por um pai. É perfeitamente aceite pela mãe e não é pelo pai. Isto é cultural e demora muito tempo a mudar. E tem feito um percurso, tem melhorado. Ninguém negará que em termos de igualdade de género as coisas hoje estão muito melhores do que eram há uns tempos atrás, mas também ninguém negará que, como eu lhe dizia há pouco, esta evolução no sentido de permitir ausências cada vez mais prolongadas das empresas, por exemplo, nas mulheres na altura de nascimento dos filhos, que ao longo dos anos isto tem vindo a aumentar. A realidade económica e social, se quiser, que esteve a acompanhar esse processo, está hoje posta em causa. Certo. Pela crise, pelas dificuldades do mercado de trabalho, pela necessidade de ter trabalho que prejudica depois as condições em que se tem e a possibilidade de escolha, e o que são os benefícios, o que deixam de ser, a possibilidade do uso destas regalias que a lei prevê e que depois na prática não se compadecem. Não se compadecem. Bom, acabamos de abordar uma das questões, no fundo, abordadas nesta reportagem e que estão neste relatório da OCDE, que é a questão do direito da parentalidade. Pergunto-lhe agora, qual é a sua leitura na outra matéria? Aquela que nos diz que, regra geral, nos países que constituem a OCDE, os homens ainda ganham 16% mais do que as mulheres quando exercem as mesmas funções. No nosso país, nota ou constata que essa discriminação não tem tenho muito essa sensibilidade. Não tem essa sensibilidade? Não tenho muito isso.
E acho que, se bem acompanhei a peça que passaram, esse é um número que tem vindo a evoluir. Esse número tem vindo a melhorar, digamos assim, esse rácio em Portugal. Ou seja, aí estamos a evoluir. Estamos a evoluir e acho que se percebe também, se pensarmos um bocadinho no que é que são o nível de qualificação da nossa força de trabalho. É inegável que há uns anos atrás as mulheres tinham menos formação do que os homens. Coisa que se tem vindo completamente a inverter. Hoje em dia temos mais mulheres do que homens a estudar nas universidades, em todo lado. E a ocupar altos cargos, até nas próprias empresas. E a chegar a altos cargos. E, portanto, tendencialmente este caminho far-se-á. Mas não é da noite para o dia e vai demorar uns anos a produzir resultados. Se hoje temos jovens mais formados, mais qualificados, daqui a uns anos toda essa gente vai estar no mercado de trabalho e então teremos resultados estatísticos diferentes. Portanto, a sua percepção, para terminar este nosso diálogo, o que a sua percepção lhe diz é que a sociedade portuguesa está a caminhar progressivamente para o ponto em que vamos ter homens e mulheres completamente ao mesmo nível, seja na questão dos cargos remuneratórios, seja nas próprias posições que ocupam nas empresas. É o que lhe diz a sua percepção? A minha percepção diz-me que esse é um caminho, mas também me diz que vai demorar muito a fazer. Muito bem. Dr. Pedro Botelho Gomes, muito obrigado pela sua disponibilidade para vir ao nosso Jornal da Tarde. Muito obrigado. Obrigado.